Amados, paz de Cristo a todos. Eu saí de casa, era um pouco antes das 4h30. Eu moro em Campo Grande. E aí, quando eu estava saindo de casa, a chuva começou. Aí, infelizmente, choveu. O Rio de Janeiro para, né? A Brasil, então, a Avenida Brasil, que as obras não terminam nunca. Então, infelizmente, não consegui chegar no horário. O pastor André já havia me avisado do cronograma do culto, que é bem cedo, mas infelizmente não teve como eu chegar. Tinha até um amigo meu a caminho, o pastor Robson, não sei se ele chegou, muita chuva também, ele mandou um áudio dizendo que não ia conseguir chegar, ou se chegasse, chegaria bem atrasado, por conta da chuva. Então fica aqui meu pedido de perdão aos irmãos por ter chegado a esse horário. Como a maioria aqui já me conhece, sabe que não é do meu feitio fazê-lo, mas tem coisas que estão muito fora do nosso controle e o clima é um deles. Então, infelizmente, não consegui chegar antes, mas numa próxima oportunidade, com certeza, vou chegar bem mais cedo para poder cultuar a Deus com os irmãos. Já é um hábito meu, gosto de chegar cedo para cultuar, para ouvir os louvores, mas dessa feita não foi possível. E fazendo coro aqui, fazendo eco com o que o pastor André falou, somos amigos há muitos anos já, bastante tempo. Quanto tempo, pastor André? Uns 20 anos? Quase 20? 2008, não, mas antes disso, lá no Meier, 2006, quase 20 anos. Há quase 20 anos eu e o pastor André somos amigos. E o Júnior está com 19, o Renan Júnior está com 19, acho que a Vitória era bem pequenininha, vai fazer 17. É isso aí, então quase 20 anos de amizade. E eu aprendi isso, irmãos, eu não perco tempo com quem eu não amo. Eu não invisto tempo com quem eu não ter reciprocidade. Então, como eu e o pastor André temos uma amizade já desse longo tempo, temos a liberdade um com o outro, como ele disse aqui, de falarmos a verdade, discordarmos. Isso é salutar, como ele mesmo disse. Só fazendo coro com o que ele falou, alguém que concorda contigo o tempo todo não quer seu benefício, quer a sua queda. Porque um elogio tem o mesmo poder destrutivo de uma crítica. Talvez até mais. Foi Freud quem disse, né, o grande pai da psicanálise. Eu não concordo com muita coisa que Freud disse, mas isso é uma grande verdade. Ninguém é imune a um elogio. Então, qualquer pessoa, quando você elogia, o ego dela automaticamente é tocado. Agora, quando você tem uma amizade que lhe confronta, isso é muito bom para o seu crescimento. São amizades assim que perduram. Então, fica aqui registrado o meu carinho pela vida do pastor André, da sua família, e por essa linda igreja que Deus tem confiado. Que Deus continue abençoando os irmãos, que essa obra continue crescendo. Espero que nos próximos meses, anos a seguir, possamos nos rever muitas outras vezes para cultuarmos a Deus juntos. Que até o arrebatamento da igreja, essa aliança continue de pé para a glória do nome do Senhor. Amém? O pastor André me deu uma oportunidade muito rica de poder compartilhar com os irmãos uma palavra. Isso aqui ainda não é a mensagem que eu quero pregar. Dificilmente vocês vão me ver fazer o que eu vou fazer aqui agora. Irmãos, são 20 anos de estrada. Eu fiz 40 anos agora em janeiro, dia 10, e eu nasci no Evangelho. Meus primeiros passos eu dei literalmente de um banco para o outro dentro da igreja. Minha mãe era zeladora da igreja, ainda se usava esse termo, né? E ela levava a gente, me levava, eu sou o caçula de 4 irmãos, e me levava para a igreja, colocava uma bacia, um edredom, e eu dormia lá enquanto ela limpava a igreja. Então, meus primeiros passos foram literalmente de um lado para o outro dentro da igreja. Dificilmente você vai me ouvir falar de finanças em algum lugar, a menos que seja um evento específico para isso. Eu também gosto muito de ministrar e vivo o que eu falo, o que eu prego. E o pastor André me deu essa rica oportunidade e eu de pronto aceitei, porque eu conheço a seriedade desse trabalho, conheço a seriedade do vosso pastor, e vocês já me conhecem também, sabem como eu sou. O pastor André pode testemunhar isso aqui, se algum dia eu estipulei alguma coisa para poder subir nesse altar. Nunca, de forma alguma. Nunca o fiz? Já fiz sim, porque tem lugares que você não fala nada, eles não te dão nada. Acha que seus filhos bebem gasolina e comem asa de avião. Só quer te dar gasolina e passagem, quando não funciona assim. Então, o que eu vou ministrar aqui agora, pode ficar tranquilo que não tem nada a não ser uma instrução bíblica para te abençoar. Para isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você puder, ou se quiser colocar na tela para a gente também. 1 de João, primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 14, é um texto muito interessante. Primeira carta de João, capítulo 5, no verso 14, eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida.
Olha o que o apóstolo do amor, o apóstolo João, nos escreve. Esta é a confiança que temos nele. Nele quem? Em Cristo, em Deus Pai, na verdade. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí o verso 15. E, se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Você pode dizer amém por essa palavra? Quem está dizendo isso aqui, irmãos, foi o último apóstolo do colégio apostólico, lógico. João morreu de causa natural, foi o único que não foi martirizado. E o discípulo mais próximo de Jesus, a gente pode afirmar isso categoricamente. Dos 12 que Jesus escolheu, João sempre foi o mais próximo, o mais íntimo. Então, se teve alguém que recebeu ensinamentos veementes e pujantes da parte de Cristo, esse foi o apóstolo João. E aí, na sua primeira carta, João deixa isso aqui registrado. E vocês sabem porque essa igreja aqui é uma igreja ávida pela palavra, uma igreja que ama a palavra, que a Bíblia ela é um livro histórico, tanto um livro histórico quanto um livro de princípios espirituais e morais. A Bíblia é o nosso norte. Tem uma frase de Agostinho de Hipona, que eu acho muito interessante. Agostinho de Hipona, certa feita, disse que o Antigo contém o Novo, falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém o Novo, e o Novo explica o Antigo. Vou repetir, o Antigo Testamento contém o Novo estava lá. Hebreus diz que ele era sombra. E o Novo explica o Antigo. O que eu quero dizer com isso? Que alguns princípios, por exemplo, das leis que Deus entregou a Moisés, nós tínhamos 3 tipos de lei ali: lei civil, lei moral e lei religiosa. A lei civil prescreveu. Por quê? Como é que era a lei civil naquele tempo? Quem matava tinha que morrer. Essa lei prescreveu. Hoje em dia não se trabalha mais desse jeito. Não tem mais isso. Antigamente, se o cara estivesse construindo uma casa, ele fosse pedreiro, e a casa caísse sobre a família que ele construiu, aquele pedreiro que construiu a casa, ele deveria morrer. Hoje em dia não se trabalha mais assim. Então a lei civil, ela prescreveu. A lei religiosa, por exemplo, como é que funcionava a lei religiosa naquele tempo? Se a mulher tivesse o seu fluxo menstrual, ela não podia estar dentro da congregação. Essa lei prescreveu. Por quê? Porque o sangue menstrual, usando uma linguagem bem adulta aqui, é um sangue inútil no corpo. E Deus não aceita sangue morto no altar. Por isso que a mulher tinha que se afastar durante o ciclo menstrual, que era um sangue que não era mais usado pelo corpo. Só que esse princípio religioso prescreveu. Só que os princípios morais e espirituais permanecem. Princípios espirituais e morais. Me ajuda aí, eu disse princípios espirituais e morais. O que é um princípio moral? Vamos lá. Homicídio deixou de ser homicídio? Mudou a pena, mas é pecado do mesmo jeito. Correto? Prostituição mudou a pena. Não precisa apedrejar mais a prostituta, mas é pecado do mesmo jeito. Então o princípio espiritual permanece. Mudou-se a dispensação, mas o princípio espiritual permanece. E quando a gente fala em oferta é a mesma coisa. Antigamente não tinha moeda cunhada, prata, ouro, na mesma quantidade que se tem hoje. Poucos eram os homens que tinham muito nessa condição. Então como é que se negociava? Com gado, com animal. E Deus aceitava isso no altar. Mudou a dispensação, mas a oferta ainda continua sendo um princípio espiritual, que é um princípio de honra. Provérbios 3, a partir do 9. Honra ao Senhor com a primícia da tua fazenda. Então, oferta é uma questão de honra. Antigamente honrava-se a Deus com as frutas, com os animais. Hoje em dia ninguém vai trazer mais. Inclusive que em alguns países da África ainda acontece isso. Como eles trabalham e não têm renda, alguns países da África do Norte, que a África do Sul é bem rica, na África do Norte, quando não se tem dinheiro, eles levam lá o produto agrícola que eles granjearam. Mas mudou-se a dispensação, mas o princípio é o mesmo. Então a oferta é uma questão de honra. E um princípio que havia no Antigo Testamento, e isso aqui é interessante demais. Deixa eu te mostrar um texto aqui, para você ver como essa questão de princípio, ela é interessante. Vai lá em Gênesis 25, por favor. Aliás, Gênesis 26, verso 5. Coloca para mim, por favor, Gênesis 26, verso 5. Vamos lá, aqui nós estamos 4 gerações antes de Abraão. 4 gerações antes de Moisés. Estamos falando de Abraão. 4 gerações antes de Moisés. A lei vem através de Moisés. Só para saber se você está fixando a palavra. A lei vem através de quem? Moisés. Então nós estamos aqui há 4 gerações antes. Pelo menos 400 anos de diferença. Olha o que Deus fala para Isaac acerca do pai dele, acerca de Abraão.
Olha o que Deus fala para Isaac, quando Isaac vai cavar os poços, que Deus diz, Isaac, não desce para o Egito, fica em Gerar, e Isaac vai desenterrar, vai desentulhar os poços que o pai dele havia aberto. Olha o que Deus fala sobre Abraão para Isaac, ó, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guarda isso aqui, obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, mas não tinha lei ainda. Guardou o meu mandado, os meus, me ajuda, irmão, os meus, e as minhas. Mas Deus não tinha dado lei a Moisés. Moisés não tinha chegado ali. Que lei é essa que Abraão seguia? Que princípio é esse que Abraão seguia? Princípio moral e princípio espiritual. Pegou aí? Você pode dizer um amém? Por quê? Porque tem gente que fica preso naquilo do Antigo Testamento e não sabe interpretar a luz do Novo. Querendo abolir algumas coisas do Antigo Testamento, dizendo que por Cristo agora, o Novo, nós não precisamos mais disso. Se fosse assim, era para abolir o jejum. Mas por que o jejum é um princípio fortíssimo? Você quer ouvir? Diga amém. Porque o instinto mais veemente que o homem tem não é o sexual, é a fome. Por que o homem trabalha? Porque tem estômago. Você sai de casa e diz o quê? Eu vou trabalhar para colocar o pão na mesa. O dispositivo que Deus colocou no homem para trabalhar foi o estômago. Se nós não comêssemos, ninguém trabalhava. Vocês estão aí? Se ninguém comesse, ninguém trabalhava. Por isso que o jejum é um princípio que transcende lei, transcende qualquer coisa. Por quê? Porque o instinto mais veemente que o ser humano tem é a fome, abastecer a carne. Por isso que quando Jesus foi tentado, Satanás não levou uma mulher para ele. Falou o quê? Transforma essa pedra em? Me ajuda, transforma a pedra em? Quer ouvir por quê? Diga amém. Pedra nasceu pedra, pão nasceu pão. A pedra do Corcovado, há 500 anos é do mesmo tamanho. E vai passar mais 500, vai continuar mesmo tamanho. Agora, compra um pão na padaria e deixa ele no armário. Daqui 3 dias, como é que ele vai estar? Duro. Daqui mais uma semana, juntar bolô, porque pão não nasceu pão. Pão nasceu trigo. Então, quando o diabo falou, transforma a pedra em pão, ele está dizendo, muda o preceito, muda o conceito, muda o princípio. Pega aquilo que não acaba e transforma naquilo que acaba. Pega aquilo que é imortal e transforma no mortal. Pega aquilo que é eterno e transforma no passageiro. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a... Jesus está dizendo o seguinte, eu não provo que eu sou filho de Deus quando eu faço milagre, eu provo que eu sou filho de Deus quando eu obedeço. Então, quer provar que você é filho de Deus? Está na obediência. E obedecer o quê? Obedecer o quê? Tal qual Abraão, princípios, preceitos, que são espirituais e morais. A Bíblia é um livro doutrinário, um livro de princípios. Doutrina, por exemplo, se você for levar tudo ao pé da letra, você vai se enrolar. Não é aula de teologia não, mas vamos lá. Você não vai encontrar na Bíblia o termo trindade, mas quem crê na trindade? Porque está lá, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não aparece a palavra trindade, mas eles estão aqui. A bênção apostólica, o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito. Olha a trindade aí. Jesus sendo batizado por João, o Deus Filho nas águas do Jordão, o Deus Espírito Santo em forma corpórea de pomba e o Deus Pai brado do céu, eis o meu Filho amado em que eu me comprazo. Olha a trindade aí. Então, se você for levar tudo ao pé da letra, você vai enlouquecer. Por quê? Porque tem coisas que são princípios espirituais, outros são princípios morais, e daí surge a nossa doutrina. Então, eu não provo que eu sou filho de Deus quando eu faço milagre. Eu provo que eu sou filho de Deus quando eu obedeço. E dizimar e ofertar é um princípio espiritual. Não é um princípio moral. Por quê? Porque tem gente que não dizima e não oferta, mas é um cidadão correto. O cara é ímpio, não crê em Deus, mas paga os impostos em dia, não sonega imposto, é correto com seus funcionários, é correto com seu patrão. O cara segue princípios morais, mas não segue um princípio espiritual, que é dizimar e ofertar. E o voto a Deus também é um princípio espiritual, não tem nada a ver com moral. Você não faz um voto a Deus, não te deixa menos justo ou menos injusto, não, ou mais injusto. Porque não é um princípio moral, é um princípio espiritual, baseado no que eu li na primeira carta de João 5,14. Nós temos essa esperança, que se pedimos alguma coisa a Deus, Ele nos ouve, e segundo a sua vontade, Ele vai fazer. Agora, qual é a diferença do voto? Vamos para o Antigo Testamento, é que no Antigo Testamento o voto tinha uma conotação.
Qual era a conotação do voto no Antigo Testamento? Era como se fosse uma permuta com Deus. Era como se fosse uma permuta. Lembra de Jacó? Se o Senhor me abençoar, eu vou dizimar de tudo que eu der. Por que Jacó, e tem gente que não consegue interpretar isso aqui, por que Jacó usa o dízimo como permuta com Deus? Porque ainda não tinha lei. Não era obrigatório. E Jacó já estava na frente do tempo. Porque antes da lei chegar, ele já estava dizendo, vou dizimar. Vamos para Ana. Olha o voto que Ana fez. Se o Senhor me atender e me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Voto de nazirado. E o voto não tem a ver só com dinheiro. Só que qual a diferença? A diferença é que mudou a dispensação, mas o princípio é o mesmo. Ana falou, se o Senhor me abençoar, eu vou dar um filho. Hoje, se você trouxer seu filho para cá, quem é que vai cuidar dele? Eu? Pastor André? Pastora Cláudia? Ele vai deixar o Otávio 3 dias na sua casa. Então, irmão, mudou a dispensação. Você não pode mais trazer uma criança para deixar aqui no altar para aprender o ofício. Porque não é mais daquele jeito que era antigamente, que tinha escola sacerdotal e por aí vai. Não, mudou o princípio, mudou a dispensação, perdão, mas o princípio permanece. E por que agora a gente trabalha com dinheiro? Aguça o ouvido. Porque o dinheiro é a única coisa que compete com Deus no coração do homem. E não fui eu quem disse, foi o próprio Jesus, não dá para servir a Deus e a mamon. E Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então por que, repare que não é o dinheiro, que aí tem uma frase que eu acho fantástica, do reverendo Billy Graham, saudoso Billy Graham, que diz o seguinte, não há problema algum no homem ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o homem. Vocês estão aí? Então não tem problema nenhum você ter dinheiro, o que não pode é o dinheiro te ter. Então hoje quando você faz um voto, ao invés de você falar assim, eu vou trazer meu filho no altar, e vou deixar ele aqui na igreja, ou eu vou trazer tantas ovelhas, você faz um voto a Deus, ao invés de você oferecer isso, você oferece o quê? Dinheiro. Que é a moeda corrente, que é o que a gente usa, porque o dinheiro por tudo responde. Mudou a dispensação, mas o princípio é o mesmo. Você vai ver Paulo fazendo um voto onde ele raspou a cabeça. Tem gente que faz voto nesse sentido. Se o cabelo é uma vaidade para você, você quer tocar nisso, é relacionamento seu com Deus. Mas o que acontece? Por que é tão importante a questão do dinheiro? Porque o dinheiro é a única coisa que ocupa no coração do homem o lugar de Deus. Compete lado a lado. Porque como o dinheiro te dá poder, o dinheiro te dá acesso às coisas, a pessoa se acha autossuficiente. Então, quando você vem ao altar e traz uma oferta, traz o seu dízimo, faz um voto, você está dizendo o seguinte, não é o dinheiro que manda em mim, sou eu que mando no dinheiro. Dinheiro não é o meu Deus, porque eu não tenho dificuldade de dar para Deus aquilo que está no meu bolso. Ok? E aí o pastor André, nós conversamos outros dias, e ele falou que desde a época da pandemia os irmãos trabalham aqui com voto. Outra coisa, irmão, há uma diferença entre o voto e uma campanha. Por exemplo, se o pastor André quisesse fazer uma campanha aqui, ó, irmão, nós vamos comprar um terreno, vamos comprar um templo novo. 5 milhões de reais. E eu preciso aqui de 50 irmãos que possam ofertar R$1.000. Mano, isso não é antibíblico. Não é antibíblico. Porque você não vai ver nenhum texto bíblico refutando isso. O texto bíblico que tem refutando é o quê? É o amor ao dinheiro. Fazer uma campanha para levantar recursos para a igreja não é antibíblico. Não tem nada de antibíblico nisso. Só que é um valor programado. Irmão, eu preciso de tantas pessoas com isso, tantas pessoas com aquilo. Isso é uma campanha comum, irmão. Nós vamos comprar um equipamento novo para a igreja. Vamos colocar uma tela de LED aqui. Quanto custa a tela de LED? 150 mil. Então eu preciso que os irmãos me ajudem. Isso é a coisa mais comum que existe. Não é antibíblico, é correto, certo, honesto e justo. A diferença do voto é que a gente não coloca valor. Você faz aquilo que Deus colocar no seu coração em prol daquilo que você está precisando. E isso não quer dizer que Deus vai fazer também, porque eu li o texto de 1 João aqui, 5,14. Eu não posso ser menino na fé e querer incitar você a ofertar pela emoção. Tem coisa que Deus faz pela sua vontade. Faz pela sua, me ajuda, faz pela sua. E onde é que o voto vira uma questão de fé? Me ajuda, irmão. Onde eu demonstro mais fé? Quando eu oferto depois que eu recebo ou quando eu oferto antes de receber?
Então é aqui que o voto entra fazendo a diferença, que o voto é quando eu ofereço a Deus alguma coisa, já agradecendo por aquilo que Ele vai fazer. Voto é uma questão de fé. Então, pastor André já havia me dito isso, e eu vou entrar nesse desafio também. Então você não precisa dizer o valor que você quer fazer seu voto a Deus, mais de três vezes por ano, mais ou menos, o senhor faz isso aqui, 2, 3 vezes por ano? Primeiro em março, né? Na ceia de março, na ceia de março, que vai ser no primeiro domingo ou segundo? Segundo domingo de março, você vai trazer o seu voto a Deus. E aí eu vou dizer uma coisa que já vou liberar uma palavra aqui, irmão. Sempre que alguém agradeceu antes de receber, recebeu mais do que pediu. Para de graça, vou repetir tudo de novo. Sempre que alguém agradeceu antes de receber, sempre recebeu mais do que pediu. Quer que eu te prove a luz da Bíblia? Diga amém. Salomão, 1 Reis, capítulo 3. Olha o que acontece aqui. Deixa eu achar na minha versão aqui, fica mais fácil. 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 3. Por favor, isso, me ajuda aí, ó. E Salomão amava o Senhor, andava nos seus estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava. O que é os altos aqui? Altares. Salomão não sacrificava em outro lugar, a não ser no altar do Senhor. Sacrificava e queimava incenso. Verso 4, olha isso aqui. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande, ou seja, era o maior altar que tinha na cidade de Gibeão. Salomão falou, vou entregar uma oferta pujante a Deus. E para entregar uma oferta grande, tem que ter um grande altar. Ele vai até Gibeão, onde tem o maior altar. E 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Olha só isso aqui, irmãos. Eu já preguei isso aqui há muitos anos atrás. Acho que era no outro templo ainda. A lei lá em Levítico exigiu o sacrifício de um animal. Um cabrito, um cordeiro, um bezerro. Deus só aceitava 2 animais no altar como se fosse ave. Aí ia ser 2 pombinhas. Se fosse ave, no mínimo 2. Agora, quadrúpede, mamífero, era um só. Então, se Salomão tivesse dado um animal no altar, Deus receberia ou não a oferta dele? Me ajuda, irmão. Deus receberia ou não? Sim. Mas ele dá 1000. Por que ele dá 1000? Porque qualquer cidadão comum podia dar um. E o pai dele, Davi, tinha dado 500 bois no altar. Então Salomão falou, peraí, eu preciso fazer 1000 vezes mais que um cidadão comum e 2 vezes mais do que meu pai. Porque se eu quero receber algo que eu nunca recebi, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz. Porque sabe qual é a nossa maior hipocrisia? É sempre querer mais de Deus e dar sempre o mesmo. Só chega no culto no mesmo horário, senta no mesmo lugar, só gosta do mesmo louvor, só dá glória na mesma parte do coro, e só gosta do mesmo pregador, só gosta do mesmo texto bíblico, fala a mesma língua estranha, 30 anos e ora dizendo, Deus, faz algo novo na minha vida. Quem sabe aquilo que você não recebeu está naquilo que você ainda não ofereceu. Quem sabe aquilo que você não recebeu está exatamente naquilo que você ainda não ofereceu. Salomão vai lá e dá 1000 holocaustos a Deus. Segue o texto, por favor. Verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe, pede o que quiseres que eu te dê. Espera aí, irmão. Deus está assinando um cheque em branco. É a resposta, uma das respostas mais rápidas da Bíblia. Salomão dá 1000 holocaustos a Deus. Deus aparece para ele naquela mesma noite e fala, pede o que você quiser. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está assinando um cheque em branco. Está dizendo, quem põe o valor é você, Salomão. Irmão, se Deus faz um negócio desse comigo, eu já tenho um rosário pronto. Mas vamos ver o que o texto segue dizendo. E disse Salomão, peraí, me ajuda. Deus falou para Salomão o seguinte, pede o que você quiser. Deus diz, pede. Deus fez o quê? Diz para ele, pedir. Diz para ele o quê? Pedir. Aí Salomão começa, de grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Verso número 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair nem como entrar. Verso 8.
e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Aí verso 9 ele diz, a teu servo, pois, dá um coração entendido, algumas traduções, um coração sábio, para julgar o teu povo. Olha isso aqui, irmão. A gente, desde a escola dominical, eu aprendi, Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria a ele. Mas não foi qualquer tipo de sabedoria que Salomão pediu. Salomão pediu sabedoria para julgar, para discernir. Salomão pediu discernimento a Deus. E o que é interessante é que Deus fala assim, pede o que você quiser. Ao invés de ele começar pedindo, ele começa agradecendo. O Senhor foi bom com meu pai. O Senhor foi bom comigo. Não era para eu estar aqui. Pela lógica, quem assume o trono no lugar do pai é o filho mais velho. Eu sou o 10º. Tinha Adonias, mas o Senhor escolheu a mim. Então Salomão não começou pedindo, começou agradecendo. Olha o final do texto, segue por favor. Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Olha o que Deus diz agora, verso 11. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti. Uau! Não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causa de juízo. Segue o texto. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis te deu um coração tão sábio e entendido que antes de ti, igual não houve, depois de ti, igual não se levantará. Segue o texto. E também até o que não pediste, me ajuda, até o que não pediste, porque Salomão não começou pedindo, começou agradecendo. Porque quando eu agradeço antes de receber, Deus me dá além do que eu ia pedir. Isso é um princípio, irmão. Mudou a dispensação, mas o princípio é o mesmo. Mudou a dispensação, mas o princípio permanece. Então, qual é a oportunidade que nós vamos ter aqui essa noite? De agradecer a Deus, quem sabe, antes de receber. Tem gente aqui que vai pegar um envelope e antes da ceia de março, Deus já vai ter atendido o seu pedido. E vai ser maior do que você pensou que seria. Você vai trazer vai fazer um voto a Deus aí agora. É você e Deus. Quem põe o valor é você e Deus. É uma questão sua com Deus. Por quê? Porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Já disse Leonardo Boff, que eu não concordo com muita coisa que Leonardo Boff escreveu também, mas cada ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, nem tudo que é significante para mim pode ser para você. Vou te dar um exemplo. Um fio de cabelo na cabeça de um careca não é nada, mas na sopa é muito, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, de repente, para você, R$100 tem um valor. Para o irmão do lado tem outro. Porque cada realidade é uma realidade. Agora, o mais interessante é isso. É que Deus conhece o melhor do seu coração. Deus sabe quantas vezes você coloca no envelope um valor e está dizendo, Deus, eu queria estar ofertando 1000 vezes além disso aqui. E Deus diz, vou te dar graça para isso. Vou abrir a porta para isso. Eu vou liberar uma palavra profética aqui. Se prepare, irmão, para ver as coisas acontecerem na sua vida, como você nunca imaginou que aconteceria. Sabe por quê? Porque o diabo pensou que você ia resmungar, reclamar, murmurar, mas para a vergonha do inferno, você está agradecendo, ofertando, votando e dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, e se ele fizer amém, se ele não fizer amém do mesmo jeito, o dinheiro não manda em mim, sou eu que mando no dinheiro, e eu oferto e voto o quanto eu quiser, oh meu Deus, esse é o princípio. E eu poderia passar aqui uma noite inteira contando testemunho do que Deus fez na minha vida. Poderia passar aqui a noite inteira contando testemunho do que Deus fez na minha vida. Uma experiência que eu tive, a última que eu tive, eu já vou liberar os obreiros para distribuir os envelopes e vou... Aí o pastor André, não sei como é que faz, se ele vai orar, o que ele vai fazer, chamar o povo para orar, e depois eu ministro uma palavra. Fica tranquilo que eu vou, 40 minutos eu prego. Fica tranquilo. Sim, sim. A última vez que eu fui aos Estados Unidos, inclusive a viagem antecedeu a minha vinda aqui. Eu estive aqui num domingo, eu acho, com o Nani. Na segunda e na terça-feira eu viajei para os Estados Unidos. Fui ministrar no Texas, depois fui a Boston, em Massachusetts, voltava por Nova York. Cheguei no aeroporto de Nova York, eu tinha um evento aqui em Jacarepaguá. A companhia aérea mudou o horário do voo. Depois que mudou o horário do voo, mudou mais uma vez, e por fim cancelaram o voo. Eu viajo o Brasil há 20 anos, eu cheguei a voar de Varig, de VASP, companhias extintas, inclusive cheguei a voar nessas companhias, tanto tempo que eu lido com
ponte aérea, essas coisas. Muitos e muitos voos já foram cancelados. Aí cancelaram esse voo, mas eu tinha um compromisso muito importante aqui no Rio. Peguei o cartaz do evento, levei na companhia da empresa, que era uma empresa hispana. Aí misturei inglês com espanhol e mímica, para falar com os irmãos de hoje vou a predicar, na multitude, aguarda-me, mas não teve jeito. O que a aviação civil ordena? Qual é a lei? Quando a companhia aérea cancela seu voo, eles são obrigados a te colocar no primeiro voo mais próximo do seu horário, independente da companhia. Resultado, tinha um voo da American Airlines que eu chegaria a tempo no Brasil. Não me colocaram nesse voo, me deixaram num hotel, passei uma prova terrível, mais uma noite em Nova York. Brincadeira. E aí voei no outro dia, mas perdi o evento que eu tinha aqui. Cheguei no Rio de Janeiro, me esqueci daquele negócio. Passaram-se os meses, eu lembrei, falei, rapaz, aquela companhia cancelou meu voo, vou colocar aquilo na justiça para ver o que dá. Nunca fiz isso na minha vida, mas olha como Deus faz. Coloquei na mão de uma empresa que lida só com direito nessa questão de passagem. Isso foi em fevereiro de 2020. Em março veio a pandemia. Parou tudo. Todos os aviões no chão, todas as companhia aérea falindo. Ninguém voando, tudo fechado. E aí, irmão, vocês sabem como é que eu vivo. De ofertas voluntárias que as igrejas me dão e dos meus materiais que eu vendo. Não estava tendo culto nas igrejas, igreja fechada, pregador, tudo em casa. Eu tinha uma reserva, pensei que a pandemia ia durar 30 dias. Irmão, quando chegou março, abril, maio, junho, a luz vermelha acendeu, a luz amarela acendeu. Opa, onde você tira e não põe, acaba. Falei, se não acontecer alguma coisa, o negócio vai estreitar. Aí meu telefone tocou. Era o pessoal da companhia aérea, a empresa que representava a companhia aérea, na verdade. Falou assim, senhor Renan? Eu falei, pois não, sou eu. A tal companhia aérea quer entrar num acordo com o senhor. O senhor perdeu o voo e perdeu um compromisso importante, mandou toda a documentação, sim, e a companhia quer fazer um acordo com o senhor. Falei, sim, qual o acordo que eles querem oferecer? Eles estão oferecendo ao senhor R$10.000. Senti uma inveja pairando aqui assim agora, na nave da igreja. Falei, vou fazer jogo duro, vou pedir 15. Mas quando eu lembrei da conta zerada, eu falei, não dá para deixar a oportunidade passar. Avião, tudo no chão, fórum fechado. Juiz sem trabalhar. Como que a companhia me oferece 10 mil ainda? Falei, não, tudo bem, eu assino os papéis. Nós vamos mandar no e-mail do senhor assinatura virtual. Falei, tá bom, quanto tempo? Falei, daqui uns 6 meses eu recebo. Não, dentro de 2 horas está na sua conta. Parece simples, né? Mas eu sei como eu continuei ofertando durante a pandemia. Os cultos online não parei de ofertar, não. Do mesmo jeito que eu oferto presencialmente, estava lá eu ofertando virtualmente, assistindo os cultos da minha igreja e mandando a minha oferta e o meu dízimo do mesmo jeito. Só, irmão, que quando você agradece, antes de ter, Deus te dá além daquilo que você esperava. Então, talvez tem gente aqui com coisa retida na justiça que você nem imagina. E Deus pode destrancar esse negócio, destravar isso, chegar na sua mão, quando você menos esperar. Então, qual é a proposta? Você vai fazer um voto a Deus aí, você sabe do valor que você pode votar a Deus. E na Santa Ceia de março, você traz. E aí, como é que funciona aqui, pastor? O pessoal vem aqui à frente buscar? Então, quem quiser participar do voto, me dá o meu envelope, porque eu vou ser o primeiro a participar, eu tenho que ser o primeiro. Vou mandar via internet, tá, pastor? Eu não vou estar aqui na ceia, mas eu mando via internet. Então, você que quer participar desse voto, os obreiros estão aqui. O senhor quer conduzir agora, pastor? Fique à vontade. Os irmãos que vão participar podem sair, pegar o envelope aqui, já ficar aqui mesmo para receber a oração, em nome do Senhor Jesus. Enquanto os músicos fazem, o Gabriel, os músicos adoram ao Senhor, fiquem aqui. Desde a pandemia nós fazemos este voto no mês de março, desde a pandemia. Esse voto você vai fazer pela sua vida, pela sua empresa, aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós vamos orar nesse momento. A entrega é dia 12 de março. O pastor falou aqui, pastor, Deus me abençoou, eu quero entregar antes. Entrega antes, no dia 12 de março você recebe a oração aqui, tanto pela manhã, quanto também à noite, em nome do Senhor Jesus. É um ato de fé, é um ato de fé. Todos precisam pegar o envelope. Uma palavra dessa tão bem explicada não requer que nós falemos mais nada.
Feche os olhos, você que pegou este envelope. Eu creio num Deus que conduz as nossas vidas. Eu creio num Deus que conduz ao nosso coração. Eu creio num Deus que fala aos nossos corações diante do altar valores. Eu tenho dito aqui que o altar não toma, o altar devolve. Coloca diante de Deus a tua causa, a tua empresa, o teu emprego, a tua casa, o teu aluguel, a prestação, o carnê, enfim. Qual é a causa que você precisa colocar diante de Deus? Eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti diante do altar que não toma, mas devolve, os Teus filhos que ouviram a Tua palavra. E num ato de fé, num desafio, tomam este envelope uma vez mais, porque entendem a seriedade deste altar. A Tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Eu tenho visto diante dos meus olhos o Senhor socorrer a muitos na estrada, por um ato de fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não enxerga, não vê, mas a gente acredita. Sustenta este povo que é o Teu povo, e que no nome de Jesus agora, como a semente é lançada na terra, planta agora uma semente no coração da tua filha, no coração do teu filho. Senhor, aqui tem pessoas de todas as idades, de todos os tipos. Tem empresários, microempreendedores, jovens que têm um futuro brilhante pela frente e que precisam que o Senhor seja com eles nesse novo desafio. Assim como a tua serva me disse hoje pela manhã, que vai começar a trabalhar, e aparentemente é por um período curto de tempo, mas o Senhor está no topo da escada. Tu sabe de tudo, e nós não sabemos de nada. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu deste ali à mãe da missionária Cristiane, dando livramento àquela senhora, e a tantos outros. Nós consagramos agora no altar, consagramos no altar os empresários que aqui estão, os assalariados, os pensionistas, os estudantes, os que trabalham por conta própria, os que têm sonhos e projetos. Tudo nós colocamos diante de Ti e consagramos neste momento este voto, em nome de Jesus, amém e amém. Leve esse envelope e coloque dentro da sua Bíblia. A data é 12 de março, permitindo Deus. Glória a Deus. Nessa mesma atmosfera, nós vamos participar agora da oferta do culto. Traga o gasofilácio. Separe a sua oferta do culto, a oferta da noite. Oh, glória. Isto. Aí está o Pix da igreja também. 30-102-006, 1000 ao contrário 30, que é o CNPJ. Isto é o Pix da nossa igreja. Você que vai devolver o dízimo, os pastores e presbíteros estarão posicionados aqui para orar por você. Você pode fazê-lo também pela máquina de cartão de crédito e débito, pelo Pix da igreja. Esse branco aqui, nós estamos ensinando as nossas crianças a ofertar. Então aqui são depositadas moedas, as crianças fazem a fila, ofertam. E aqui, neste gasofilácio marrom, as cédulas. Nós vamos orar neste momento. Curve a sua cabeça, fale com Deus. Esse é o momento de você falar sobre a sua vida financeira, sobre o que você tem para resolver, as pendências. Deus está aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti também este momento do ofertório. Teu servo nos ensinou esta noite que é um momento espiritual e que os princípios não são mudados. Ajuda-nos a Te honrar também com este princípio, para a glória do Teu nome. Consagramos a Ti cada cédula, cada moeda, cada pix, cada dízimo e cada oferta. Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Pedimos pela equipe que tem trabalhado incansavelmente aqui na igreja, pelas obras, pelas reformas,
pelos muitos desafios, pela ação social que tem trabalhado, Senhor, os teus servos que têm trabalhado incansavelmente. Ajuda a igreja, ajuda o teu povo. Nós abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Levantem-se as mulheres primeiro, para não embolar o meio de campo, e tragam as suas ofertas, por favor. Todas as mulheres estão autorizadas a se levantarem. Os homens estão autorizados a se levantarem e ofertarem ao Senhor. Todos os homens estão autorizados. As crianças estão autorizadas.
Aplaudam ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Maravilha. Por favor, irmão, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 14, texto muito conhecido. Êxodo capítulo 14. Quantos precisam ouvir uma porção da palavra de Deus? Ainda digam amém. Êxodo 14, verso 11. Obrigado, mano. Aí eu vou ler até o 22, ok? Texto que fala-nos da travessia do Mar Vermelho. Diz assim: disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste subir? Por que nos fizeste isso que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que é diante do exército de Israel se retirou, e atrás deles também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E se você puder, diga amém. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Hollywood já fez filmes sobre isso, pinturas, gravuras, grandes artistas pintaram sobre a abertura do Mar Vermelho. E como eu disse aqui, a guisa de introdução ainda daquela palavra, que mudou-se a dispensação, mas o princípio é o mesmo. E hoje em dia não temos mais inimigos tal qual Faraó, com seus carros, com seu exército, tentando nos parar, nos perseguir, nos matar, literalmente falando. Mas o princípio é o mesmo. Temos inimigos no mundo espiritual. Temos adversidades, percalços, problemas a resolver. E qual o princípio do texto? O mesmo Deus que fez aquele tempo, ainda pode fazer hoje. Esse é o princípio. Mesmo Deus que abriu o mar para Israel, pode abrir toda e qualquer circunstância para você passar. E eu creio que eu estou falando para irmãos e irmãs aqui essa noite, essa palavra, irmão, ela tem um cunho profético, ok? Ela tem um cunho profético. É uma noite profética. Gente que está diante de impossibilidades aqui, pastor André Luiz. Gente que está diante de dificuldades enormes, coisas que fogem da sua alçada. Coisas que você olha e fala: contra isso eu não posso, não tenho como, não tem jeito, não há uma saída. Eu tenho uma palavra simples, no entanto profética. O nosso Deus é aquele que nos faz transpor o intransponível, conquistar o impossível. Então, à luz desse texto, eu quero extrair algumas lições com vocês para abençoar a sua vida, a sua semana, e quem sabe que alguma coisa desse texto aqui, dessa palavra, possa ser um divisor de águas na sua vida, a ponto de você dizer: daquele dia em diante muita coisa mudou e eu recebi algo da parte de Deus. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Então, primeiro eu vou tirar algumas lições aqui. Primeira lição que a gente aprende com a travessia do Mar Vermelho. Para você me acompanhar, o pessoal da mídia aí pode me ajudar. Êxodo capítulo 13, verso 17. Olha que coisa interessante, Êxodo 13, 17.
E aconteceu que quando o faraó deixou ir ao povo, depois da 10ª praga, da morte dos primogênitos, o êxodo acontece à meia-noite, a fuga, aí o povo começa a sua jornada, a sua peregrinação rumo ao deserto. Olha o que o texto diz. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou. Guarda isso aqui, se você estiver frisando aí o texto, frisa isso aí na sua Bíblia. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, venda a guerra e torne ao Egito. Deus envia 10 pragas, a 10ª, a morte dos primogênitos, libera o povo, e aí havia um caminho mais rápido para chegar em Canaã. Aí não sou eu quem disse, os historiadores quem diz, os pesquisadores e por aí vai. O caminho pela terra dos filisteus, 40 dias se chegava em Canaã. Eu fiz esse percurso há pouco tempo atrás, mas pelo canal de Suez, uma caravana que eu fiz, e hoje já é difícil. Imagina naquele tempo. Então havia um caminho mais perto, e quanto mais rápido, melhor. Só que Deus percebeu que o povo não estava preparado para aquele caminho mais rápido, e decidiu os conduzir pelo caminho do deserto. Então havia um caminho mais perto, mas Deus viu que o povo não estava preparado. Por quê? Tinha guerra naquele caminho mais curto. E o povo foi forjado no Egito. 600.000 homens, fora mulheres e crianças, uma conta aproximada, 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas, que eram escravos, não sabiam manusear ainda, nem espada, nem lança, não tinham carruagem, não tinham cavalos de guerra. Então era um povo que tinha um caminho mais curto, mas não estava preparado para aquilo que tinha no meio do caminho. E aí Deus os faz passar por um caminho mais longo. Lição que eu aprendo com isso aqui: a prioridade de Deus não é o meu conforto, é a minha segurança. A prioridade de Deus não é a sua velocidade, é como você chega. Então, de vez em quando você vai ver um caminho mais perto, mas Deus vai dizer, corta pelo caminho mais longo, porque tem coisa nesse caminho mais curto que você não está preparado para viver. Eu não sei o que vai acontecer depois do culto, eu não sei o que vai acontecer na segunda-feira, na terça, mas Deus já sabe. E Ele sabe que tem coisas que eu não estou preparado para viver. Aí Ele me conduz pelo caminho mais longo, mas é melhor chegar um pouco mais demorado, mas debaixo da bênção, seguro e salvo, do que pegar um caminho mais curto e cair por lugares que eu não pensava, que eu não estou preparado para passar. Então não fique triste quando você vir alguém chegando primeiro que você, ou quando você vir um caminho mais próximo e Deus te conduzir para o caminho mais longo. Sabe por quê? A prioridade de Deus é a sua salvação e não o seu conforto, é a sua salvação e não a sua velocidade. Então é melhor ir mais devagar, mas chegar na bênção do que ir rápido e cair na mão do filisteu. Então, se Deus não deixou você entrar por aquela porta, há um porquê. Vocês sabem do que eu vou falar aqui, não é nenhuma novidade. Vocês são pastoreados por um mestre, ou por mestres na palavra. Deus não é onipresente só porque está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus também é onipresente porque está em todos os tempos ao mesmo tempo. Vou repetir. Deus não é só onipresente porque está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também é onipresente porque está em todos os tempos ao mesmo tempo. Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele está te vendo agora no útero da sua mãe, está te vendo aqui cultuando e está te vendo descer a sepultura, tudo ao mesmo tempo. Então ele já está no amanhã. Para de graça, ele já sabe o que está te aguardando. E muitas vezes, para te livrar, ele não te leva pelo caminho mais perto, te leva pelo caminho mais longo. Mas eu declaro, é mais longo, mas você vai chegar na bênção, protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Aguenta firme! Aí Deus tem uma maneira de fazer que não dá para explicar. Até porque o dia que alguém conseguir explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Deixa eu te dar uma dica aqui. Uma dica não, uma informação. A trombeta vai tocar. A igreja vai para a eternidade. Vamos passar a eternidade com Deus e não vamos conhecer Deus na totalidade. Porque Deus é insondável, foi Paulo quem disse. Todos os dias nós vamos nos surpreender com Deus. Por quê? Porque o dia que alguém conhecer Deus na totalidade, ele deixa de ser Deus. Então Deus vai sempre nos surpreendendo, de tempo em tempo, de tempo em tempo. E Deus age de uma maneira que não dá para a gente pensar como, que maneira. Não tem como a gente calcular as coisas de Deus. Olha o que Deus faz aqui. Capítulo 14, agora do verso 1, a partir do verso 1. Olha que coisa interessante, redobre a atenção. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, olha isso aqui. Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, que era um monte, entre Migdol e o mar. Migdol era uma terra. Então, entre a terra de Migdol, que ficava logo depois do Egito, e o mar, diante de Piairote e diante de Baal-Zefon, ou seja, de Piairote de um lado, Baal-Zefon do outro, Migdol atrás e o mar vermelho na frente. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Por favor, o texto.
Então Faraó dirá, preste atenção, frisa isso aí. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Verso 4: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e aqui está o segredo, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Agora, por favor, coloca lá o verso 9, olha que coisa interessante, verso 9, mesmo capítulo 14. E os egípcios perseguiram-nos, todos os seus cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros, o seu exército, marca isso aí, irmão, e alcançaram-nos. Faraó não só perseguiu o povo, alcançou o povo junto ao mar. E olha o que o texto diz: acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Verso 10: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Imagina a cena comigo. Deus fala: não vai pelo caminho mais longo, vai pelo caminho mais curto. Aliás, não vai pelo caminho mais curto, vai pelo caminho mais longo. Quando eles vão em direção ao caminho mais longo, olha o que Deus fala: tem o Mar Vermelho, tem 2 montes e uma terra de Migdol, a terra de Migdol atrás. Vocês vão acampar no meio disso tudo aí. Geograficamente olhando, irmão, depois de dar uma pesquisada nisso, Deus está colocando o povo num beco sem saída. E olha o que Deus fala: eu vou endurecer o coração de Faraó para ele chegar até vocês. E o texto diz que Faraó os alcançou, chegou perto, usando um português bem corriqueiro, mordeu no calcanhar do povo. Imagina o povo ajeitando o retrovisor, olhando para trás, e só a poeira dos carros de Faraó. Faraó chegou muito perto. Quem olha para essa cena, parece que Faraó está triunfando. Quem olha para essa cena, parece que o povo vai perder. Quem olha para essa cena, parece que não tem como fugir. Por quê? Porque Deus está permitindo Faraó chegar perto. Deus está permitindo essa situação. Então, muitas situações que a gente passa, quem olha de longe diz: perdeu, já era, acabou, o diabo tocou, alcançou. Só que aí tem uma frase de Lutero, grande homem da reforma, Martinho Lutero. Ele disse algo muito interessante sobre o diabo. Ele disse o seguinte: Satanás não passa de um cão raivoso preso na coleira de Deus. Vou repetir: Satanás não passa de um cão raivoso preso na coleira de Deus. Tem dia que parece que ele está vencendo, mas Deus está na ponta da corda dizendo: só vai até onde eu deixar, só toca se eu deixar, só faz se eu deixar. Alguém está olhando para a situação e está dizendo: perdeu, acabou, já era. E Deus está dizendo: não vai tocar, não vai chegar perto, mas não vai aprisionar. Por quê? Porque Deus tem caminho no meio do mar para você passar. Eu estou liberando uma palavra profética aqui. Parece que está triunfando, mas no final quem vai ser glorificado é o Senhor da tua vida. Se alguém está comigo nessa palavra, me ajuda a adorar o nome do Senhor aí, porque tem dia que parece que a gente está perdendo, tem dia que parece que o diabo está triunfando, tem dia que parece que Faraó vai chegar, mas quando a gente menos espera, Deus abre o mar e alguma coisa acontece. Só quem crê nisso faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Sabe por quê? Chegou perto, mas não vai te tocar. Chegou perto, mas não vai te aprisionar de novo. Você está comigo nessa palavra? Eu preciso que 5 acreditem nela. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem crê. Pode até ter chegado perto, mas não vai te tocar. Está te assustando, mas não vai te tocar. Foi Deus quem permitiu. Irmão, o que eu vou dizer aqui é muito clichê, mas é uma verdade. Deus continua no controle. O básico tem que ser repetido, o óbvio tem que ser dito. Porque tem dia que a gente olha para a situação, parece que não tem reversão, parece que não tem jeito. Mas é Deus no comando. Deus falou: eu que estou endurecendo o coração de Faraó, eu que estou deixando isso acontecer, eu que estou permitindo essa situação. Quem está no controle não é o Faraó, não é Faraó, sou eu. Quem está no controle não é o diabo, é Deus. Simples assim. E aí quando o povo olha para trás e percebe que Faraó está chegando, olha o que eles dizem no verso 10. Então chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, viu que o exército vinha atrás deles, temeram muito e começaram a falar. Olha o que eles dizem, é o verso 11 que nós lemos: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que você fez a gente passar por isso, Moisés? Nós não falamos com você lá que era melhor servir a Faraó do que morrer no deserto? Olha o que está acontecendo aqui. Deus já havia enviado 10 pragas, 10 sinais. O povo viu tudo aquilo acontecer. E agora, Faraó está alcançando o povo. O povo vira para Moisés e fala: era melhor ter ficado no Egito
escravo no Egito do que morrer no deserto. O povo só viu duas opções. Guarda isso aqui, uma ruim e outra pior. Quando nós estamos com os olhos espirituais fechados, é assim, a gente só vê o copo meio vazio, nunca meio cheio. Uma ruim, ser escravo no Egito. Uma pior, morrer no deserto. Já viu que tem gente que é assim? Tudo dele, ele tem, eu até postei isso na minha rede social. Tem gente que é tão negativo que ele tem um problema para cada solução. É gente que é tão negativa, pastora Cláudia, que você fala para ele assim, será que vai dar certo? Ele fala, não, não, vai dar certo sim. É 2 não para 1 sim. Tudo que você fala, ele só vê o lado ruim da situação. Nunca vê as coisas do lado positivo. Nunca vê o que Deus já fez até aqui. Nunca vê os livramentos que Deus já deu. É sempre reclamando do presente e esquecendo do passado. Sem esperança nenhuma no futuro. Espera aí, olha o que Deus já fez no Egito. Você acha que ele vai deixar a gente morrer aqui? É sempre gente com pensamento negativo, sempre gente que não consegue acreditar que algo novo vai acontecer. Espera aí, irmão, o Deus que cuidou de você até agora, Ele não vai abrir mão de você daqui para frente. Os livramentos que Deus já te deu até aqui, Ele vai repetir quantas vezes for necessário daqui para frente. E o povo com a mente fechada diz, Moisés, era melhor ter ficado como escravo no Egito do que morrer no deserto. Aí vem Moisés com a mentalidade diferente, que Moisés é um tipo de Cristo. Moisés vira para o povo e fala no verso 13 e no verso 14. Não temais, estáis quietos, vede o livramento do Senhor. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. Porque o Senhor pelejará por vocês. E vocês vão ter que calar a boca. É o que Moisés falou, vós calareis, vos calareis. Enquanto tem um povo, 2 milhões de pessoas aproximadamente, que não conseguem ver uma saída, tem um Moisés dizendo, não sei como, mas Deus vai fazer, não sei como, mas os egípcios não vão tocar, não sei como, mas vai dar certo. Posso liberar a palavra? Deus vai te dar esse tipo de mentalidade. Quando ninguém estiver vendo saída, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar um pensamento, Deus vai te dar uma palavra profética. Eu quero declarar, você será tal qual Moisés, no seu trabalho, na sua casa. Todo mundo perde a esperança, mas você vê caminho aonde não há caminho, porque você sabe que o Deus que te trouxe até aqui vai te guiar daqui para frente. Você crê que essa noite é profética, irmão? Você pode ter chegado hoje aqui sem ver nenhuma saída. Eu quero declarar, Deus vai te dar um entendimento, um pensamento vitorioso. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar sabedoria para você solucionar essa questão. Moisés veio para o povo e fala, fiquem tranquilos, olha o que Deus vai fazer. Olha o que Deus vai fazer, alguma coisa vai acontecer. E aí, todo pregador que fala sobre Êxodo 14, fala o que eu vou dizer aqui agora. Verso 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Guarda no seu coração o que eu vou te dizer. Deus ouve as nossas orações, mas espera as nossas ações. Gostinho de bezetacil, vamos lá. Deus ouve as nossas orações, mas espera as nossas ações. Porque tem gente que ora, mas não faz nada. Já clamou? Agora marcha. Não queira debitar na conta de Deus uma fatura que é sua. Abrir o mar é com Deus, marchar é com a gente. Orar pedindo para Deus fazer é com a gente. Agora, crer e agir também. Pastor Silas foi meu pastor durante 14 anos, sempre disse isso. Deus move o universo naquilo que o homem não pode fazer. Mas Deus não move uma palha se você puder fazer alguma coisa. Moisés diz, ou Deus falou a Moisés, diga ao povo que marche. Então quem sabe é hora de agir, quem sabe é hora de fazer alguma coisa. E aí Deus fala, o povo vai marchar, mas você, Moisés, verso 16, você levanta a sua vara ou o seu cajado, estende a sua mão sobre o mar e fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu acho isso aqui extraordinário, irmão. Por quê? Deus precisava do cajado de Moisés para abrir o mar? Não. Era só Deus dizer, abra, e o mar abriria. Mas olha o que Deus faz, Moisés, o povo vai marchar, e você levanta o seu cajado. Deus não precisa do cajado de Moisés. Mas o cajado de Moisés é um sinal. É Deus dizendo, eu uso o simples para fazer o extraordinário. Todo pregador que fala de Êxodo 14 fala o que eu vou falar agora. Isso aqui não é meu não. Deus usou uma chave de madeira para abrir uma porta d'água.
Porque o que eles precisam é passar pelo meio do mar. E o que Moisés tem na mão? Um cajado de madeira. Então tem dia que você vai olhar para aquilo que você tem na mão e não tem nada a ver com aquilo que você precisa. É o vinho acabar e Jesus dizer assim, enche as talhas de água. Espera aí, vamos olhar para a multiplicação do azeite de 2 Reis 4. Eliseu falou para a mulher, pega os vasos emprestados e derrama do seu azeite nos vasos que você pegou emprestado. Então Deus multiplicou o azeite de azeite. 1 Reis 17, a viúva de Sarepta, Elias falou, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Não multiplicou, mas também não faltou. Na transformação da água em vinho foi diferente. O que Jesus podia fazer? Me dá 2 uvas que eu espremo e faço o vinho delas. Junto o restinho da taça que sobrou aí, que eu vou fazer mais vinho. Ele falou, não, vocês estão pedindo vinho, mas para transformar em vinho eu vou usar água. É Moisés diante de um mar gigante, Deus falando, vou usar o seu cajado de madeira. Porque tem dia que você vai olhar para aquilo que você tem na mão e vai dizer, não tem nada a ver com aquilo que eu preciso. Isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu preciso, mas é isso que eu vou usar. Posso liberar a palavra? Deus vai usar o que está na sua mão para entregar o que a sua mão não alcança. Sabe qual é um dos nossos outros erros? Guarda isso também. É julgar o tamanho da porta pelo tamanho da chave. Nós somos especialistas em julgar o tamanho da porta pelo tamanho da chave. Por quê? Porque você vê uma chave pequena e acha que a porta também é pequena. Só que chaves pequenas costumam abrir grandes portas. Isso aqui é profético. Eu falei que a mensagem era profética. Por mais simples que seja o que você tem na mão, é isso aí que Deus quer usar para fazer grandes coisas na sua vida. Esse cajado é só o condutor daquilo que está sobre a sua vida. Igual os sacerdotes atravessando o Jordão com a arca nas costas. Por que o Jordão parou para eles passarem? Porque o segredo não estava no pé dos sacerdotes, estava na arca que eles carregavam. Porque aquilo que eu tenho sobre mim é que determina o que vai acontecer através de mim. Não é o cajado de Moisés, é o Deus que chamou Moisés. Então não é o que você tem na mão, é aquilo que Deus colocou sobre a sua vida que determina. É a unção que você carrega, é a presença que você carrega. É isso que determina o tamanho do que vai acontecer. Moisés, estende o seu cajado. E aí Moisés vai estender o cajado, porque Deus é especialista em usar o simples para fazer o extraordinário. Verso 19 e verso 20. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para eles, claridade para outros, de maneira que toda noite não chegou um ao outro. Eu acho isso aqui muito, muito interessante também. Por quê? Não sei qual versão que você está usando. Coloca para mim o verso 19, por favor, aqui na tela. Olha a versão Almeida Revista e Corrigida. E o anjo de Deus, anjo está com A maiúsculo. Por quê? Isso é um indicativo. Todas as vezes que o escritor colocar uma letra maiúscula, ele está dando um indicativo. Repare que ele não disse um anjo do Senhor, ele disse o artigo definido. E anjo está com A maiúsculo, é um indicativo. O que o escritor está dizendo? Não era qualquer anjo. Não era um anjo qualquer. Era o anjo. Que anjo era esse? O mesmo que apareceu para Manoá, o pai de Sansão. E quando Manoá perguntou, qual o seu nome? Ele falou, por que você pergunta se sabe que é maravilhoso? Que anjo é esse? O mesmo que lutou com Jacó no Val de Jabó, que mudou o nome dele. Porque anjo nenhum tem autoridade para mudar o nome de ninguém. Só aquele que deu o nome que pode mudar. Que anjo é esse? É o mesmo lá que apareceu para Gideão e recebeu a oferta de Gideão. Porque anjo nenhum tem autoridade para receber a oferta. Só sacerdote. Então aquele anjo era sacerdote. Que anjo é esse aqui? O mesmo da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era a presença do próprio Deus. Era o Cristo no Antigo Testamento. Qual era o papel desse anjo? Guiar o povo, proteger o povo. Junto da nuvem, que era o sinal maior. E aí, de repente, quando Moisés estende o cajado, quando Moisés vai estender o cajado, o que Deus faz? Pega o anjo que estava na frente, a nuvem que estava na frente e coloca para trás. Espera aí, irmão, o povo está se guiando por aquilo. Então tem vezes que Deus desaparece da sua vista. Mas guarda isso no seu coração. Deus pode sumir da sua vista, mas nunca da sua vida.
Você pode não estar vendo, mas Ele está fazendo alguma coisa, você que não está percebendo. Até quando Deus se retira da dianteira, é para te guardar, é para fazer alguma coisa. Você pode não estar vendo, mas Ele está te livrando de muita coisa lá atrás que está vindo para te perseguir. Você crê nessa palavra? Então eu vou liberar. Você pode não estar vendo nada, nem uma nuvem pequena, mas Deus está te livrando, protegendo, guardando, está dando livramento que você nem imagina que Ele deu. O problema é que a gente quer ponto de contato, a gente quer ver, a gente quer sentir. E aí o anjo sai da frente do povo, vai para de trás da multidão. O povo não está vendo nada na frente, mas Deus está livrando lá atrás. E aí chega a vez de Moisés, verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Guarda isso aí também. Se você estiver frisando o texto, frise isso aí, ó, vento oriental. Toda aquela noite, tornou o mar em seco e as águas foram partidas. 22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas foram como muro à sua direita e muro à sua esquerda. Vamos pontuar isso aqui rapidinho. A minha primeira professora de hermenêutica, que é a arte de interpretar texto bíblico, alguns acreditam que é a ciência de interpretar texto bíblico, fique à vontade, arte ou ciência. A hermenêutica não é usada só na Bíblia, só em teologia, também é usada no direito, na história. Tudo que é interpretação de texto, hermenêutica. Mas, no caso da teologia, interpretação de texto bíblico. Minha primeira professora foi minha mãe, sem ela saber o que era hermenêutica, nem eu. Minha mãe tem a 4ª série. Primeira oportunidade para pregar, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Fui recorrer, quem sabia mais do que eu, minha mãe. Falei, mãe, como é que eu faço para pregar? Ela falou, simples, meu filho, Bíblia. Vai ler Bíblia. Falei, tá bom, mas como é que eu aprendo o que está escrito aí? O que eu aprendo? Qual lição que eu posso extrair? Aí minha mãe me deu 2 dicas que eu uso até hoje. Eu tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade. Então, há 32 anos eu uso essas dicas da minha mãe. Primeira coisa que minha mãe disse, meu filho, todas as vezes que você for estudar a Bíblia, ore, diga, Deus, me mostra o que os meus olhos não estão vendo. Segunda lição que minha mãe me ensinou, ela falou, meu filho, Deus não ia ocupar uma vírgula desse livro sagrado com alguma coisa que não tivesse uma lição para nós. Se está aí, tem alguma coisa para aprender. E há mais de 30 anos eu uso essas dicas. Quando eu olho alguma coisa, eu falo, se está aqui é porque tem alguma lição para aprender. Nós atribuímos a autoria do Êxodo ao próprio Moisés. Então Moisés poderia muito bem só escrever assim, e Deus fez soprar um vento e abriu o mar. Mas Moisés é categórico, é específico. Moisés diz, Deus fez soprar um vento oriental. Fez abrir o mar. Qual a diferença de Deus usar o vento oriental? Vamos lá. Por favor, abra sua Bíblia aí, coloca na tela para ficar melhor. Êxodo capítulo 10, verso 13. O que está acontecendo em Êxodo 10? É a 8ª praga. A praga dos gafanhotos. A 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Olha como é que aconteceu ela. Então, estendendo Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Me ajuda, por favor. Qual o vento que Deus trouxe? Oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Então o vento que levou os gafanhotos para o Egito foi o vento oriental. Aí Faraó decide negociar com Moisés. Pede para Deus tirar os gafanhotos que eu libero o povo. Aí Moisés vai fazer agora o inverso. Olha o verso 19, do mesmo capítulo 10. Verso 19. Então o Senhor trouxe um vento ocidental, fortíssimo, que levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda o gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Presta atenção, o vento oriental trouxe os gafanhotos. O vento ocidental levou os gafanhotos. E olha a geografia. Levou os gafanhotos e lançou aonde? No Mar Vermelho. Qual é a geografia aqui para você entender? Mar Vermelho. Aliás, deserto, Mar Vermelho, Egito. Deserto, Mar Vermelho, Egito. O Mar Vermelho fazia separação. O vento oriental trouxe os gafanhotos e jogou no Egito. Passou por sobre o mar. Por que o vento oriental trouxe os gafanhotos? O gafanhoto, ele se reproduz em lugar quente, deserto. Ataca onde tem plantação, Egito. Então o vento oriental ele vinha do deserto para o Egito. Aí Deus usa o vento ocidental, que é do Egito para o deserto. Só que os gafanhotos caem no Mar Vermelho. Então preste atenção, se Moisés tivesse escrito assim, e Deus usou o vento ocidental para abrir o Mar Vermelho, o vento teria soprado de Moisés para o Mar Vermelho, de Moisés para o deserto, porque Moisés está aqui, o Mar Vermelho está aqui, o deserto está depois. O vento ocidental é aquele que sopra do Egito para o deserto, o oriental do deserto para o Egito. Então, se Moisés tivesse escrito e Deus usou o vento ocidental, o vento teria soprado de Moisés em direção ao deserto e teria aberto o Mar Vermelho. Mas não foi o vento ocidental, foi o vento oriental. Então, o vento que abriu o Mar Vermelho veio na contramão.
O mar não abriu de Moisés para o deserto. Foi do deserto para Moisés. Hollywood te enganou. Porque nos filmes de Hollywood, Moisés estende o cajado aqui, o mar abre de Moisés para o deserto. Mas não foi, foi do deserto para Moisés. Porque tem vezes que você faz exatamente o que Deus mandou fazer e você não vê nada, só vê o vento soprar. Só que o vento que está soprando de lá para cá está abrindo porta que você nunca pensou que Deus abriria. Está abrindo mares que você nunca pensou que abriria. Eu preciso de 5 pessoas para acreditar nessa palavra. Deixa eu ver. Sabe esse vento que está soprando na contramão? Está abrindo o mar para você passar de lá para cá. Você só não está vendo, mas o mar está sendo aberto para você passar. Pega essa palavra como profética para a sua vida. Por quê? Porque alguém está vendo o vento soprar e está achando que esse vento veio para te destruir. Não, esse vento está abrindo porta de lá para cá. Está abrindo porta de lá para cá. Está abrindo porta de lá para cá. Agora olha que interessante, qual a diferença entre Deus usar o vento ocidental e o vento oriental? Qual a diferença entre os dois? Vamos entender agora. Gênesis 41, verso 6, por favor. Gênesis 41, verso 6. O que está escrito em Gênesis 41? Os 2 sonhos de Faraó. Lembra dos sonhos de Faraó? 7 vacas magras que devoram 7 vacas gordas e 7 espigas queimadas que devoram 7 espigas gordas. Mas olha no sonho de Faraó, o que Faraó diz? Eis que 7 espigas miúdas e queimadas, me ajuda, irmão, queimadas por qual vento? Brotava após elas. No sonho de Faraó, pastor André, ele falou assim, o vento oriental queimou as espigas, tudo, e essas espigas queimadas pelo vento oriental, comeram as espigas boas. As espigas boas, 7 anos de abundância, 7 espigas queimadas, 7 anos de crise. Por que Faraó falou que as espigas foram queimadas pelo vento oriental? Porque o vento que vem do deserto, esse vento oriental, ele tem um nome, siroco. Por que ele queima a plantação? Onde esse vento oriental passa, ele queima tudo. Porque ele vem do deserto, e no deserto não tem água. É um vento quente, sem umidade. Quem conhece o centro-oeste do Brasil, Brasília, Goiás, Tocantins, sabe o que eu estou falando. Como não tem água, nos hotéis de Brasília, por exemplo, é muito comum colocarem umidificadores de água, de ar, porque o clima fica seco, o nariz sangra. Quem tem problema de rinite, como eu, sofre, garganta seca. Por quê? Porque lá não tem mar, não tem rio, então o vento é quente, não tem umidade. Por isso que quando esse vento passa na plantação, queima tudo. Aí Moisés diz assim, Deus usou o vento para abrir o mar, mas não foi qualquer vento. Foi o vento oriental, foi o vento quente. Então Deus usou um vento na contramão e quente para abrir o mar. Por que Deus usou um vento quente para abrir o mar? Quer ouvir? Diga amém. Porque Deus fez uma promessa no verso 16 do capítulo 14. Deus falou, o povo vai pisar em terra seca. Então se Deus usasse o vento ocidental, o mar ia ser aberto e a terra ia ficar úmida. Mas Deus usou o vento oriental por quê? Porque ele abriu o mar e secava a terra. Porque povo de Deus não marcha na lama, povo de Deus pisa em terra seca. Você não vai precisar pisar na lama para chegar onde Deus quer. Você não vai precisar se sujar para chegar na terra da promessa. Você vai chegar pisando em terra seca. Em nome de Jesus, o diabo queria que você se sujasse, mas você não vai marchar na lama. Só quem crê que vai atravessar a pés enxutos, ergue essa mão aí. Me ajude a adorar o nome do Senhor. Você não vai precisar se sujar para a promessa se cumprir na sua vida. É terra seca. Essa foi a promessa. Aí Deus usa um vento na contramão e quente para abrir o mar. E aí outra coisa que vale a pena a gente parar para pensar, porque o texto diz que foram colunas, o mar virou colunas na direita e na esquerda, e algumas regiões do Mar Vermelho chegava a atingir 30 metros de profundidade. Dependendo do lugar que você chegasse no Mar Vermelho, ele tinha entre 12 e 20 quilômetros de largura. Esse golfo onde fica o Mar Vermelho, eu tive o privilégio de conhecer esse lugar. Só que são 2,5 milhões de pessoas para atravessar. E a gente fica vendo as pinturas e os filmes e parece que Deus abriu um mar do tamanho de uma avenida comum. Qual é a avenida comum aqui no Rio de Janeiro? Vamos colocar aí a Avenida Brasil, uma avenida de alto fluxo. Você coloca aí 20 metros de largura mais ou menos, 10 para cada lado, 2 pistas, 3 pistas no máximo. Só que aí tem um biblista americano, depois eu te recomendo ler o material dele, a maioria está em inglês, mas você consegue traduzir com facilidade. Dr. Leon Wood, o cara é um biblista fenomenal.
Dr. Lee fez as contas da travessia do Mar Vermelho. Qual seria a extensão dessa abertura do Mar Vermelho para que todo mundo passasse? Se nós fôssemos colocar um tamanho comum aí, 15 metros, de uma avenida comum, baseado em quê? 10 pessoas, uma do lado da outra, em fila indiana, 10 pessoas, atrás, mais 10, distância de 1,5 metro entre cada uma. Por que 1,5 metro? 1,5 metro é a distância vital. Como assim? É a extensão de um braço aberto. Isso aqui é o espaço vital. Por que quando você está num ônibus lotado, você se sente incomodado? Porque as pessoas estão entrando no seu espaço vital. Por que numa fila você fica incomodado? Muito perto de você. Está entrando no seu espaço vital. Você quer uma prova? Quando você vai conhecer alguém a primeira vez, o que você faz? Estende a mão. Esse é o espaço vital. Você não passa de lá para cá e eu não passo daqui para lá. Esse é o espaço vital. Mas quando é amigo, você não aperta a mão, você faz o quê? Porque já faz parte da sua. Por isso que na cruz Jesus não morreu assim. Ele morreu assim para dizer, vocês fazem parte da minha vida, pode vir que cabe todo mundo. Aí Dr. Lee fez as contas. 10 pessoas aqui, 10 pessoas atrás. Lembra da fila antigamente na escola? Mão no ombro do amigo? Espaço vital, é isso aí. Mesma coisa, Dr. Lee fez as contas. 10 pessoas assim, mais 10, mais 10, mais 10. 2,5 milhões de pessoas. Se Deus tivesse aberto um caminho de 15 metros de largura, quando o primeiro israelita pisasse em Canaã, o último ele não tinha entrado no Mar Vermelho, que daria uma fila de mais de 300 quilômetros. Então, para todo mundo atravessar de uma vez só numa noite, não dava para Deus abrir só 15 metros de largura. Sabe qual deve ter sido o tamanho da abertura do Mar Vermelho? 1 milha. Quanto é 1 milha? 1.600 metros. Sabe por quê? Porque Deus não abre brecha para o povo dele passar. Deus escancara a porta. Eu vim com a palavra profética para alguém essa noite, e a palavra é: a porta vai ser maior do que você pensou que seria. Deus não vai abrir uma brecha para você passar, Deus vai escancarar a porta. Só quem crê nisso me ajuda a adorar o nome do Senhor aí, porque Deus não vai abrir um beco para você passar, é porta escancarada, é porta escancarada, é porta escancarada. E só quem está comigo nessa palavra, me ajude a adorar o nome do Senhor aí. A porta vai ser maior do que você pensou que seria. 1.600 metros, pelo menos 1,5 km, mais de 1,5 km, para dar tempo de todo mundo passar. E aí, olha a presunção de Faraó. Quando a porta abriu para o povo, que o povo entrou, Faraó pensou: se abriu para eles, eu posso passar também. E entrou com tudo. Quando Faraó entrou, verso 24. E aconteceu que naquela vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Na vigília da manhã, a noite era dividida em 4 vigílias de 3 horas. De 6 às 9, de 9 à meia-noite, meia-noite às 3, de 3 às 6. Inclusive, quem me segue na rede social, vou começar uma série de lives, estou dando em primeira mão para vocês. Às 3 da manhã vai ser o sobrenatural da 4ª vigília. Vai ser muito interessante. Vou falar só sobre milagres que Deus fez na última vigília da noite. Pelo menos umas 3 ou 4 vezes na semana eu vou fazer isso. Amanhã, 7h15, eu começo uma série de lives sobre o profeta Elias. Se você puder acompanhar, 7h15 da manhã, vou falar sobre a vida do profeta Elias toda essa semana. Se Deus veio na vigília da manhã, foi entre 3 e 6 da manhã. Não me pergunte por quê, mas Deus é especialista em chegar aos 45 do segundo tempo. Quando o dia estava amanhecendo, Deus estava chegando no arraial, para poder confundir o exército dos egípcios, o exército de Faraó. Por que Deus chega de manhã? Porque também é profético, que o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Você crê que essa noite é profética? A segunda-feira que vai amanhecer vai ser diferente do domingo que amanheceu. Verso de número 25. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente.
Qualquer livro de história que você for pesquisar, uma das coisas mais pujantes que o homem se orgulha de ter inventado é a roda. Aí Deus vai no exército de Faraó e arranca as rodas dos carros. 600 carruagens, é a mesma coisa de um exército hoje ter 600 tanques de guerra. Aí Deus diz, pode ter carruagem, mas sem roda não anda. Sabe por quê? Porque nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Por mais forte que seja a arma do diabo, quando Deus entra no arraial, ele desbarata, ele desfaz, ele desmancha. A carruagem não te alcança, o carro não te pega. Eu estou liberando uma palavra aqui, Deus vai confundir o exército de Faraó, as rodas vão ser arrancadas. Aí Faraó entra. Verso de número 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Quando o Faraó viu o mar aberto, o Faraó pensou, vou entrar também. E entrou. Quando ele entrou, que ele estava no meio do mar, Deus arrancou as rodas dos carros. Moisés está do outro lado, Deus falou, Moisés, olha para trás. Olha quem está entrando na porta aqui, eu abri para você. Faraó. O que você tem na mão, hein, Moisés? A chave. Então, se a mesma chave abre, ela também... Então, estende de novo o cajado, para que o mar se feche sobre Faraó. Por quê, pastor Renan? Porque porta que Deus abre para o povo dele, o diabo não vai passar por ela. Porta que Deus abriu para você e para sua casa, o diabo não vai entrar nela. Porta que Deus abriu para você, o diabo não vai colocar a pata imunda dele nela. Eu estou liberando a palavra, a porta abriu para você, mas vai fechar na cara do diabo, vai fechar sobre o inferno. Em nome de Jesus eu estou declarando, essa porta é sua, e ninguém que Deus não autorizou vai passar por ela. A calúnia não vai passar, a fofoca não vai passar, a enfermidade não vai passar por essa porta. Por quê? Porque quem abriu foi Deus, só quem crê, só quem crê. Me ajude a adorar o nome do Senhor aí. O diabo não vai passar pela porta que Deus abriu para você.